Oi, boa noite. Meu nome é Esther, professora de biologia, e na aula de hoje eu farei uma explicação resumida para ajudar vocês a resolver a AD1 do período de 2025.2 do CDES, Genética Básica. Vamos lá. Complete corretamente cada uma das frases usando nos espaços uma das palavras a seguir. Alelos. Que são alelos? São cromossomos iguais, que ficam um ao lado do outro. Por exemplo, azão, azinho. Azão, azão. Diploide. São dois conjuntos cromossômicos. Gametas. São células reprodutivas. Gene é uma proteína que condiciona uma informação do nosso DNA. É um conjunto de proteínas que condiciona uma informação do nosso DNA. Haploide é um conjunto cromossômico. Associação é quando um cromossomo se liga a outro, um gene se liga a outro, ou um cromossomo se liga a outro para gerar uma determinada característica. Dominância é quando gene, um gene ou um cromossomo é dominante sobre o outro. Por exemplo, uma pessoa que vou dar um exemplo bem básico. Se um casal negro e branco tiverem filhos, a maior chance do filho ter a características negroides é, é o que acontece na maioria das vezes. Se um casal branco e preto, uma mulher branca e um homem preto casarem, os filhos vão ter mais aparência de cabelo crespo e a pele mais morena, a chance é muito maior, porque as características negroides são dominantes sobre as características mais de pessoas claras, tá? A mesma coisa acontece com pessoas asiáticas. Se uma pessoa branca casa com uma pessoa asiática, e se eles tiverem filhos, a chance da criança nascer com cabelo liso e olho puxado é maior, porque as características asiáticas dominam sobre as características de pessoas caucasianas. Segregação é quando, durante a reprodução, nós temos ciclo celular. Tem a mitose e a meiose. Tem outros ciclos celulares, mas eu vou dar só a mitose e a meiose. Durante uma das fases da divisão celular, chamada metáfase, olha só, tem um esqueminha que eu sempre falo para meus alunos. Uma dica. Prometo, Tiana, te beijar. Ou seja, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase é a primeira fase, a metáfase é quando os cromossomos se dividem para cada polo. Prófase, metáfase, anáfase é quando a célula se recompõe, o núcleo se recompõe, e a telófase é quando a célula está totalmente fechada, já finalizado o processo de reprodução. Então, a segregação, que é essa parte aqui, ó, ela fala de separação dos genes. Às vezes, um cromossomo vai para um lado, carregando um grupo de genes, e outro cromossomo vai para o outro, carregando um grupo de genes. A gente vai estudar, ao longo do período, um cálculo que ajuda a calcular a distância, ou seja, se houve segregação dos cromossomos. E o próximo conceito é o zigoto. Do que se trata zigoto? Zigoto é a célula reprodutora. Como assim? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, há uma fusão dos genes. Nessa fusão de genes, acontece uma produção da primeira célula de um indivíduo novo, chamado zigoto. A partir do momento que aquele zigoto é produzido, já é um ser vivo ali. Agora vamos lá. Tudo que está em azul é a resposta, tá? Um organismo diploide contém dois alelos. Um organismo diploide contém dois alelos, ou seja, dois conjuntos cromossômicos de cada gene em toda a sua célula, exceto nos gametas que são haploides e contêm apenas um. Explicando aqui. Explicando aqui. Diploides são dois conjuntos cromossômicos, no caso, dois N, dois alelos.
origem de pai, origem de mãe, de cada gene. Quando você junta o gameta do pai e o gameta da mãe, seu pai é um ser humano, sua mãe é um ser humano. Então, mesmo sendo pessoas completamente diferentes, eles têm genes que expressam várias características. Então, você recebe uma parte do pai e uma parte da mãe. E essa parte se une na forma de alelo, formando os seus cromossomos. Gametas são as células reprodutoras, ou seja, espermatozoide e ovócito. Haploide, no caso das células reprodutoras, corresponde a metade dos cromossomos vindo do pai e metade dos cromossomos vindo da mãe. Beleza, continuando aqui. Letra B. No princípio da associação independente, segundo a lei de Mendel, diz que durante a formação dos gametas, a segregação de um par de alelos ocorre independentemente da segregação de outros pares. O que está querendo dizer? Mendel, ele observou, durante o seu trabalho de cruzamento das ervilhas, que durante o processo de reprodução de uma célula, alguns genes vão para um lado e junto com seus cromossomos e outros vão para outro lado. Isso pode fazer com que as células tenham uma distribuição desigual de genes, mas os mesmos genes estão em cada célula. Por exemplo, os genes da célula da tua boca são os mesmos genes da célula do teu intestino. A diferença é que na boca ele está especializado para ajudar a liberar várias substâncias que ajudam na digestão e no intestino está liberando substâncias que ajudam na absorção de alimentos. Porém, ele se especializou. Se especializando, ele acaba segregando um para o lado do outro, um para um lado e outro para outro. Continuando aqui a segunda questão. Considere o indivíduo de uma espécie 2N igual a 4 heterozigótico para dois genes, ou seja, azão, azim, bezão, bezim, localizados em cromossomos diferentes. Letra A. Qual a frequência genotípica esperada para cada tipo de gameta formado por esse indivíduo? Letra B. Faça um esquema de cromossomos durante a meiose de uma célula desse indivíduo nas fases metáfase 1, metáfase 2, telófase 2. Considere que não houve permuta entre os genes em questão e os centrômeros. Represente os alelos dos dois genes em todas as cromátides e indique a frequência genotípica de cada tipo de gameta formado por uma célula. O que ele está querendo dizer isso? O centrômero é o meio. O centrômero ele é como se fosse uma margem de segurança que ajuda a você identificar se o cromossomo sofreu alguma diferença ou não. Porque durante o processo reprodutivo, uma das pernas do cromossomo pode se partir e se ligar a outro cromossomo, tá? Isso é uma mutação, uma translocação. Beleza. A frequência genotípica esperada para os gametas, como os genes azão e bezão estão no cromossomo diferente, eles segregam independentemente. Segundo o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, possíveis combinações dos alelos de gametas são azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Cada uma dessas combinações ocorre com igual probabilidade, ou seja, 25% ou um quarto. Eu fiz uma tabelinha aqui para ajudar vocês a entenderem o que significa. Azão, bezão, 25%. Azão, bezinho, 25%. Azão, bezão, 25%. Azinho, bezinho, 25%. Espera aí que foi a digitação aqui, ó. Pronto. 25% em cada uma das situações. Esquema de meiose com representação de cromossomos e alelos.
2N igual a 4, indivíduo com 2 pares de cromossomos. Um par de azão azinho e um par com 2 Bzão Bzinho. Os genes azão azinho e Bzão Bzinho estão com cromossomo diferente. Indivíduo azão azinho e Bzão Bzinho. Só um momento. Isso aqui é o esquema. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Esse, na hora de fazer a imagem, não ficou muito boa essa representação aqui, não. Deixa eu só... Pronto. Metáfase. Azão, Bzão, azinho, Bzinho. Esse C aqui ignora, tá? E esse D também ignora, porque não tem esse D. A telófase 2 são 4 células. Aqui só tem 2, mas quando vocês fizerem a mão, representem 4 células. Frequência genotípica: azão, Bzão, 25%, azão, Bzinho, 25%, azinho, Bzão, 25%, azinho, Bzinho, 25%. Na questão já está dizendo que não ocorre crossover. Não tem permuta. Vamos lá. As etapas da meiose. Os cromossomos homólogos se alinham aos pares no plano equatorial da célula. Os pares estão duplicados, 2 cromátides por cromossomo. 2 arranjos possíveis, ambos igualmente prováveis, pois não há ligação gênica. Metáfase 2. Cada célula filha da meiose agora tem um cromossomo de cada par, haploide com 2 cromátides irmãs. Célula 1, azão, Bzão. Célula 2, azinho, Bzinho. Célula 3, azão, Bzão. Célula 4, azinho, Bzinho. Telófase 2. As cromátides irmãs se separam e, ao final de cada célula, produz um gameta com uma única cópia de cada gene. Telófase 2 e metáfase 2 só acontece na meiose, ou seja, o resultado final é sempre metade dos cromossomos, dos genes, no caso, do resultado inicial. Gametas possíveis: azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Frequência para cada tipo, 1/4. Alelos dominantes de 3 genes, localizados em cromossomos diferentes, ou seja, azão, Czão, Rzão, são necessários para o desenvolvimento de sementes coloridas de milho. Sementes com genótipo A-, C-, R- são coloridas. Todos os outros genótipos resultam em sementes sem cor. Uma planta com genótipo azão, azinho, Czão, Czinho, Rzão, Rzinho foi cruzada com uma planta com genótipo azão, azinho, Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho. Que proporção de sementes será heterozigótica para os 3 genes? Justifique apresentando o quadro de Punnett ou o diagrama de Ramos. Vamos lá. Se eu cruzar azão, azinho, Czão, Czinho, Rzão, Rzinho, com azão, azinho, Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho, vamos fazer o quê? Primeiro a gente vai fazer o diagrama de Ramos. Azão, azinho, azão, azinho versus azão, azinho. Formaremos azão, azão, 1/4, azão, azinho, 2/4, azinho, azinho. Beleza. Gene C. Czão, Czinho com Czão, Czinho. Formaremos Czão, 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 Czinho, Czinho, Czinho. Gene R. Rzão com Rzinho versus Rzinho, Rzinho. Formaremos 2 conjuntos. Rzão com Rzinho e Rzinho com Rzinho. Etapa: multiplicar as probabilidades. Para ser azão, azinho, Czão, Czinho, Rzão e Rzinho, o indivíduo precisa ser heterozigótico para 3 losses. Então, P, azão, azinho, Czão, Czinho, Rzão, Rzinho, igual a P, azão, azinho, vezes P, Czão, Czinho, vezes P, Rzão, Rzinho. Resultado final, a gente vai encontrar essa imagem aqui que eu vou reduzir para vocês conseguirem ver. Vou deixar um tempinho para quem quiser anotar ou dar um pause na questão. Isso aqui significa que vai dar 1/4 de azão, azinho, Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. 1/4 não, desculpa, 1/8.
1/8 de azão, azinho, Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. 1/8 de azão, azinho, Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. 1/8 de azinho, azinho, Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. 1/8 de azinho, azinho, Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho. E 1/8 de azão, azinho, azinho, Czinho, Czinho, Rzão, Rzinho. Agora vamos para a questão 4. Num cruzamento de híbrido, uma linhagem pura de Drosophila melanogaster, apresentando asas longas e olhos pretos, foi cruzada com uma linhagem pura apresentando asas vestigiais e olhos vermelhos. A F1 apresentou 100% de moscas com asas longas e olhos vermelhos. O cruzamento de F1 versus F1 apresentou o seguinte resultado: asas longas e olhos vermelhos. Cruza genótipo, azão, traço, pesão, traço. A gente encontrou, eu vou explicar esses dois quadrados aqui, essas duas colunas aqui, depois eu vou passar para o quadrado de Punnett e depois eu voltarei aqui para explicar a frequência para vocês. Asa longa e olhos vermelhos, azão, traço, pesão, traço. Asa longa, olhos pretos, azão, traço, pezinho, pezinho. Asas vestigial de olhos vermelhos, azinho, azinho, pesão, traço. Asa vestigial de olhos pretos, azinho, azinho, pesão, pezinho. Esse número observado foi dado na questão. O que você precisa fazer? Você precisa somar 340, 109, 114 e 37. Você obterá 600. Beleza. Agora a gente vai para o quadro de Punnett. Você precisa fazer o cruzamento. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Como é F1 versus F1, você vai repetir os mesmos genes. Azão, bezão, azão, bezinho, azão, azinho, bezão, azinho, bezinho. Tudo que está em vermelho representa asas longas e olhos vermelhos. Tudo que está em azul representa asa longa e olhos pretos. Tudo que está em verde representa asa vestigial e olhos vermelhos. E tudo que está em preto representa asa vestigial e olhos pretos. Vou dar um tempinho para vocês colocarem, vocês observarem. Aqui eu coloquei 340, 109, 114 e 37. Essa parte aqui eu quis dizer que era F2, tá? É o resultado de F1 versus F1. Azão, azinho, bezão, bezinho versus azão, azinho, bezão, bezinho. Esse resultado gerou esse resultado aqui, tá? Aqui eu contabilizei 9 desse, 3 desse, 3 desse e 1 desse. 9 de 16, 3 de 16, 3 de 16 e 1 em 16. Agora eu voltei para aqui. Frequência: 9 de 16 possibilidades, 3 de 16 possibilidades, 3 de 16 possibilidades e 1 de 16 possibilidades. Então, baseado nesse valor aqui, eu vou fazer o cálculo. Número esperado: 600 vezes 9 dividido por 16. A gente vai encontrar 337. 600 vezes 3 dividido por 16, vamos encontrar 112,5. 600 vezes 3 dividido por 16, também 112,5. 600 vezes 1 dividido por 16, vamos encontrar 37,5. Aqui no observado, é tudo que tem nessa coluna aqui. Esperado, tudo que tem nessa coluna aqui, dividido novamente pelo esperado. A gente vai encontrar 0,027, 0,080, 0,036 e 0,07. Isso vocês vão fazer na calculadora científica, tá? Vocês vão fazer na calculadora científica. É importante que vocês comprem uma calculadora científica, pode ser da Simplesinha,
Porque enquanto vocês estiverem fazendo AD, vocês vão fazer isso pelo celular ou pelo computador. Mas na hora da prova, eles não vão permitir que vocês usem o celular, somente calculadora científica. Somando esses valores dessa coluna aqui, encontraremos 0,015. Existe uma tabela na apostila que você usa como referência. Como são 4 classes, ó, 1, 2, 3 e 4. Como são 4 classes, você vai pegar 4 menos 1, que são as classes, e no nível de significância 0,05. Você vai encontrar esse valor aqui, ó, 7,815. Como esse valor aqui, que é o x quadrado crítico, está muito abaixo do x quadrado mínimo, significa que os cromossomos segregam independentemente. Tá? Então, vamos para a próxima questão. A última. Em uma espécie de ave, os cruzamentos abaixo foram realizados a partir de linhagens puras homozigóticas. Machos cinza com fêmeas avermelhadas, resultando em uma prole com todos os machos e fêmeas cinza. Machos avermelhados com fêmea cinza, resultando sempre em prole com macho cinza e fêmea avermelhada. Propõe uma hipótese para explicar esses resultados, indicando o padrão de determinação do sexo numa espécie, se o gene que condiciona a cor das penas está no cromossomo sexual ou autossômico. Qual a relação de dominância entre os alelos desse gene? Vamos lá. X, azão, Y, X, azinho, X, azinho. A gente sempre cruza esse aqui com esse. X azinho Y versus X. Desculpa, gente. A gente sempre usa X razão Y com X razão X razão. Porque não dá para você cruzar dois gametas masculinos. Somente gameta masculino com feminino. Então, você cruza esse com esse. Você vai cruzar esse. Eu vou trocar até a cor. Com esse. Então, azul com azul, a gente vai encontrar esses valores aqui. Vermelho com vermelho, a gente vai encontrar esses valores aqui. Ó. Esse valor aqui é azul com azul. Esse valor aqui é vermelho com vermelho. Já aqui na segunda, vou trocar a cor do negócio aqui. Vamos lá. Esse aqui com esse aqui, encontramos esse resultado. Esse aqui com esse aqui, encontramos esse resultado. A hipótese é que a determinação do sexo é dada pelo padrão do sistema X e Y, onde o gene de cor de penas está ligado ao cromossomo Y. E o alelo para a característica da cor da pena cinza é dominante sobre o alelo para a cor da pena avermelhada. No caso, quando o cruzamento for macho versus fêmea, avermelhada, obtém-se como resultado o alelo para a cor cinza, que é dominante. No caso do cruzamento macho avermelhado versus fêmea cinza, obtém-se como resultado macho cinza e fêmeas avermelhado. Característica ligada ao cromossomo X, alelo para a cor cinza dominante sobre o alelo da cor vermelha.
Então é isso, gente. Agradeço pela atenção de vocês e qualquer dúvida, vocês entrem em contato diretamente comigo, tá? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.